Ah, inveja! Sabe, essa é uma daquelas emoções humanas que são, nossa, super complexas e, vamos combinar, bem dolorosas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso, sabe? Para entender de onde ela vem, como ela se manifesta e, o mais importante, se tem um antídoto para ela. Sabe aquela situação quando uma boa notícia de alguém parece que bate meio estranho na gente? Pois é, por que será que a felicidade do outro às vezes causa um desconforto? Isso é uma experiência super comum, na verdade. E entender isso é o primeiro passo. Não para se sentir mal como se fosse um defeito, mas para olhar para isso como um mecanismo que a gente pode analisar. Se a gente for olhar a definição formal, ela é bem direta, chega a ser um pouco dura, né? Inveja não é só querer o que o outro tem. É mais fundo que isso. É sentir tristeza ou até raiva pelo sucesso de alguém e, no lado oposto, sentir uma pontinha de alegria quando a pessoa se dá mal. Bom, para a gente entender bem essa história, nossa análise vai ser dividida em 3 atos. O primeiro a gente está chamando de a doença. É aqui que vamos ver como a inveja age, quase como uma força que corrói por dentro, sabe? Afetando a nossa mente e, claro, nossos relacionamentos. É que a inveja dificilmente anda sozinha. Ela é tipo o centro de uma teia cheia de outras coisas negativas. Ela nasce da insatisfação, da falta de gratidão, e daí ela abre a porta para a falsidade, para a discórdia e, em casos extremos, até para a maldade. E isso aparece de um jeito bem curioso na nossa sociedade. Já parou para pensar como as conversas, a mídia, muitas vezes focam no drama, na desgraça? Parece que a gente tem um certo fascínio pela tragédia alheia. Os programas sobre isso dão uma audiência enorme, né? É um sintoma coletivo, como aponta a nossa fonte. Ok, agora a gente vai para o segundo ato, o diagnóstico. Já vimos os sintomas, então agora vamos tentar entender as causas. De onde, afinal de contas, vem a inveja? E a raiz de tudo, muitas vezes, é a vaidade. Aquele desejo de ser visto, de ser admirado, de ser especial, sabe? Ele é um dos principais combustíveis da inveja. Porque se a imagem que temos de nós mesmos depende do aplauso dos outros, qualquer pessoa que brilhe mais vira automaticamente uma ameaça. É exatamente isso. A mente vaidosa precisa dos holofotes só para ela. Ela odeia quem a ofusca. E aí, quem parece ter mais ou ser mais, vira alvo da inveja. Isso cria um ciclo sem fim de competição, de medo, de insegurança, um sofrimento constante. E tem outro mecanismo psicológico que é chave aqui, a projeção. A gente cria fantasias na nossa cabeça e acaba achando que elas são a realidade. A gente imagina que os outros estão vivendo aquelas vidas perfeitas que a gente fantasiava para nós mesmos. E isso, claro, leva a conflito, irritação e desejo. E é bom a gente saber que a inveja pode aparecer de 2 formas principais. Uma é a destrutiva, que é virada para fora. É a malícia, a vontade de estragar o que o outro tem. A outra é a autodestrutiva, virada para dentro. Ela vira autopiedade, mágoa, aquele sentimento de derrota, de vitimismo. Bom, depois de explorar a doença e o diagnóstico, a gente chega no nosso terceiro ato, que é o mais otimista. A cura. Sim, existe um caminho, uma proposta filosófica para se libertar da inveja. O primeiro passo, olha, pode parecer radical, mas ele é essencial. A nossa sociedade incentiva o tempo todo a comparação, a competição. Só que isso, invariavelmente, leva à inveja. Para encontrar paz, o jeito é abandonar essa mentalidade de que a vida é uma disputa. Esse caminho para se libertar da inveja pode ser resumido em 3 ações centrais: renunciar, praticar e cultivar. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Renunciar aqui significa largar mão da necessidade dessas validações de fora. Quem renuncia ao status, à fama, a essas fantasias de reconhecimento, simplesmente para de se preocupar tanto com o que os outros pensam. E essa pessoa se torna livre da cobiça e, por consequência, da inveja. O segundo passo é um antídoto direto. A inveja se alimenta do desejo por uma vida que não é a nossa, certo? A gratidão, por outro lado, nos traz de volta para o agora. Quando a gente foca e agradece pelo que já tem, pelo que já é, o desejo invejoso vai perdendo a força. E por último, vem um passo ativo, cultivar uma mente altruísta, que de verdade deseja a felicidade dos outros. Pensa só, se o nosso desejo genuíno é ver as pessoas bem, a conquista de alguém vira um motivo de alegria e não de inveja. Para a gente fechar, vamos colocar lado a lado essas 2 mentalidades. Isso vai deixar bem clara a diferença entre os 2 caminhos que se pode escolher. Essa tabela aqui resume tudo de uma forma bem clara, né? De um lado, a mente egoísta, invejosa, coração duro, sempre atormentada pela insegurança. Do outro, o coração altruísta, generoso, que encontra paz, contentamento
e que se alegra com a alegria dos outros. E aqui vem uma das ideias mais fortes da nossa fonte. Aquela raiva ou aquela crítica que a gente dirige a outra pessoa por inveja, no fundo, é um reflexo da nossa própria insatisfação. É uma raiva contra nós mesmos. Isso tudo nos traz a uma pergunta final, uma provocação para a gente refletir. A maldade, ela está no mundo, lá fora, ou ela está na mente de quem a projeta no mundo? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo.